O jovem piloto neozelandês Liam Lawson acaba de protagonizar uma das histórias mais impressionantes da temporada 2025 da Fórmula 1. Mas será que essa reviravolta espetacular é suficiente para apagar a humilhação que ele viveu no início do ano? E por que ele não sonha mais em correr pela Red Bull? A resposta para essas perguntas vai muito além do que aconteceu nas pistas de Baku. Estamos falando de uma jornada que começou com uma das maiores apostas da Red Bull se transformando em um dos maiores fiascos da equipe nos últimos anos. Uma história que mexe com os bastidores do esporte e revela como a pressão psicológica pode ser mais devastadora que qualquer acidente em pista. Vamos começar pelo presente. O Grande Prêmio do Azerbaijão marcou o melhor resultado da carreira de Lawson na Fórmula 1. Uma volta impressionante no treino classificatório, com a pista ainda úmida em Baku, colocou o piloto da Racing Bulls na terceira posição do grid. Durante a corrida, mesmo perdendo posições para as duas Mercedes no início, ele conseguiu superar Yuki Tsunoda logo na primeira oportunidade após a parada nos boxes, garantindo um quinto lugar que poucos esperavam ver acontecer. Alan Permane, chefe de equipe da Racing Bulls, não poupou elogios ao desempenho do neozelandês, destacando suas 20 voltas perfeitas no final da corrida, mantendo os adversários atrás com uma defesa impecável. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, foi ainda mais específico ao detalhar a batalha entre Lawson e Tsunoda, reconhecendo que ambos os pilotos estavam voando na pista, com diferenças de apenas 1/10 de segundo entre eles em vários momentos. Mas aqui está o primeiro ponto que poucos estão falando. Essa ultrapassagem de Lawson sobre Tsunoda tem um simbolismo muito mais profundo do que parece. Tsunoda é exatamente o piloto que tomou o lugar de Lawson na Red Bull no início desta temporada. Coincidência? Dificilmente. Foi como se Lawson estivesse provando um ponto para toda a equipe Red Bull que o descartou tão rapidamente. A história começou a se complicar no final de 2024, quando a Red Bull tomou uma decisão que parecia lógica na época. A equipe apostou todas as fichas no potencial de Lawson, promovendo o jovem inexperiente em detrimento de Tsunoda, que já estava em seu quinto ano na categoria. A lógica era simples. Lawson tinha mais margem de crescimento e poderia ser o futuro da equipe ao lado de Max Verstappen. Só que a realidade se mostrou bem diferente do planejado. Os primeiros grandes prêmios de 2025 foram um verdadeiro pesadelo para Lawson. Classificações em 18º na Austrália, 20º nas duas sessões classificatórias da China. Números que simplesmente não condiziam com as expectativas depositadas nele pela hierarquia da Red Bull. A Red Bull não teve paciência para esperar uma adaptação gradual. Depois de apenas algumas corridas desastrosas, a equipe tomou a decisão brutal de rebaixar Lawson de volta para a Racing Bulls e promover Tsunoda para ocupar seu lugar ao lado do tetracampeão mundial. Para qualquer piloto jovem, especialmente um que sonhava em correr pela equipe principal, isso foi mais que uma simples mudança de equipe. Foi uma humilhação pública transmitida para milhões de fãs ao redor do mundo. Lawson não escondeu sua frustração com a decisão, sendo aberto sobre como discordava da escolha da equipe. E como poderia ser diferente? Imagine trabalhar anos para chegar ao seu objetivo, conquistar a vaga dos sonhos, e então ver tudo desmoronar em questão de semanas. O impacto psicológico foi devastador, e a Racing Bulls teve que lidar com mais um piloto com a confiança completamente abalada. O retorno para Faenza não foi nada fácil para o neozelandês. Mesmo com 2 problemas técnicos que atrapalharam seu desempenho, Lawson foi superado pelo novato Isaac Hadjar em 8 das 9 primeiras classificações de volta à equipe. O ritmo simplesmente não estava lá, e os incidentes em corrida só pioravam a situação, criando um ciclo vicioso de baixa confiança e resultados ruins. Mas então,
algo começou a mudar na metade da temporada. Os números não mentem e contam uma história de recuperação impressionante. Entre o Japão e o Canadá, Lawson estava em média 0,08 mais lento que Hadjar por volta. Nas 8 sessões seguintes, essa diferença caiu para praticamente zero, apenas 9 milésimos de segundo. Uma melhora que representa muito mais do que números em uma planilha. Aqui está o que realmente impressiona. Sempre que Lawson conseguiu chegar ao Q3 desde então, ele converteu essa performance em pontos importantes para a equipe, com exceção apenas do Grande Prêmio da Holanda, onde um toque mínimo com Carlos Sainz causou um furo no pneu que arruinou suas chances de pontuar. Os números de Lawson desde o início do verão europeu são realmente impressionantes. Com 26 pontos conquistados, ele se tornou o 8º melhor piloto da categoria nesse período específico. Para colocar isso em perspectiva, apenas Alex Albon, com 28 pontos, conseguiu pontuar mais entre os pilotos do meio do grid. Até mesmo seu companheiro de equipe Hadjar ficou para trás, com 18 pontos no mesmo período. Essa contribuição fundamental de Lawson foi o que permitiu a Racing Bulls saltar da 8ª para a 6ª posição no campeonato de construtores nas últimas 3 corridas. Uma recuperação que ninguém esperava no início da temporada, quando a equipe parecia destinada a lutar apenas pelas últimas posições. Mas será que essa recuperação espetacular é suficiente para Lawson voltar a sonhar com a Red Bull? A resposta é surpreendente e revela uma mudança de mentalidade que poucos pilotos conseguem fazer durante suas carreiras. Em entrevista coletiva antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, Lawson foi direto sobre sua nova perspectiva. Ele não sonha mais especificamente com a Red Bull. Depois de anos focado exclusivamente em chegar à equipe principal, desde que entrou no programa de jovens pilotos aos 17 anos, ele percebeu que o objetivo real sempre foi vencer e chegar ao topo, independentemente de qual equipe seja. Essa mudança de perspectiva é mais madura e estratégica do que parece à primeira vista. Lawson entendeu algo que muitos pilotos demoram anos para compreender. Na Fórmula 1 atual, existem múltiplos caminhos para o sucesso. Com McLaren brigando pelo título, Ferrari com Lewis Hamilton e até mesmo Mercedes mostrando competitividade, focar apenas na Red Bull seria limitar drasticamente suas opções futuras. A ironia de toda essa situação é que, justamente quando Lawson para de sonhar obsessivamente com a Red Bull, ele começa a mostrar exatamente o piloto que a equipe esperava ver no início da temporada. Será que a pressão de precisar estar na equipe principal estava, na verdade, atrapalhando seu desenvolvimento natural? O que temos aqui é muito mais do que uma simples história de superação pessoal. É um exemplo perfeito de como a pressão e as expectativas podem destruir até mesmo os pilotos mais talentosos, mas também de como a resiliência e a mudança de mentalidade podem transformar completamente uma carreira na Fórmula 1. Lawson provou que consegue se recuperar das adversidades mais duras que um piloto pode enfrentar na categoria. Ele foi rebaixado publicamente, teve sua confiança abalada, foi superado por um novato e ainda assim conseguiu dar a volta por cima de forma espetacular, mostrando maturidade além dos seus 23 anos. A grande questão agora é: qual equipe será inteligente o suficiente para reconhecer o valor desse novo Lawson? Um piloto que não só desenvolveu suas habilidades técnicas, mas também amadureceu mentalmente de uma forma que poucos conseguem após passar por tamanha pressão. A temporada 2026 promete ser crucial para o futuro de Lawson, e uma coisa é certa: ele não está mais disposto a limitar seus sonhos a apenas uma equipe. E talvez seja exatamente isso que o torne ainda mais perigoso na pista. O que você acha dessa transformação de Lawson? Será que a Red Bull cometeu um erro ao rebaixá-lo tão cedo? Deixe sua opinião nos comentários
e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.